Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editora Bom Tempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho, item A Comuna. Subitem: Descentralização pelos rurais e pela comuna, a concepção comtista, governo de defesa, os gendarmes e os policiais, deputados republicanos de Paris, o caso Vendôme, etc. Está entre as páginas 141 e 152. Descentralização pelos rurais e pela comuna. Foi dito que Paris, e com ela as outras cidades francesas, era oprimida pelo domínio dos camponeses, e que sua luta atual é por sua emancipação do domínio do campesinato. Nunca se disse uma mentira mais absurda. Paris, como a sede central e a fortaleza da maquinaria governamental centralizada, submeteu o campesinato ao domínio do gendarme, do coletor de impostos, do prefeito, do pároco e dos magnatas rurais, isto é, ao despotismo de seus inimigos, privando o campesinato de toda a vida, tomando-lhe a vida. Ela reprimiu todos os órgãos da vida independente nos distritos rurais. Por outro lado, o governo, o magnata rural, o gendarme e o pároco, em cujas mãos a maquinaria estatal centralizada com sede em Paris transferira toda a influência das províncias, utilizaram essa influência em proveito do governo e das classes que esse governo representava, não contra a Paris do governo, do parasita, do capitalista, do preguiçoso, do bordel cosmopolita, mas contra a Paris dos operários e dos pensadores. Desse modo, com a centralização governamental, tendo Paris como sua base, os camponeses foram suprimidos pela Paris do governo e do capitalista, e a Paris dos operários foi suprimida pelo poder provincial, mas nas mãos dos inimigos dos camponeses. Humanitaire de Versailles, nota da tradução, da edição, ver nota 3 da tradução na página 112 já lida. 29 de março, declara que Paris não pode ser uma cidade livre, porque ela é a capital. Essa é a verdade. Paris, a capital da classe dominante ou das classes dominantes e de seu governo, não pode ser uma cidade livre, e as províncias não podem ser livres, porque Paris é a capital. As províncias só podem ser livres com a comuna em Paris. O Partido da Ordem enfureceu-se, mas contra Paris pelo fato de esta ter proclamado sua própria emancipação dele e de seu governo, do que pelo fato de, ao fazê-lo, ter dado sinal para a emancipação do camponês e das províncias de seu jugo. Journal Office de la Commune, 1º de abril. Citação: a Revolução de 18 de março não teve por único objetivo assegurar a Paris uma representação comunal eleita, porém sujeita à tutela despótica de um poder fortemente centralizado. Ela tem de conquistar e assegurar a independência para todas as comunas da França e também para todos os agrupamentos superiores, departamentos e províncias, unidos entre si para o interesse comum por meio de um pacto realmente nacional. Ela tem de garantir e perpetuar a República. Paris renunciou à sua aparente onipotência, que era idêntica ao seu fracasso, mas não renunciou ao poder moral, à influência intelectual que em sua propaganda a fez tão frequentemente vitoriosa na França e na Europa. Fim da citação. Uma vez mais, Paris trabalha e sofre por toda a França, da qual ela prepara com seus combates e sacrifícios a regeneração moral, administrativa e econômica, a glória e a prosperidade. Programa da Comuna de Paris, distribuído por Ballon. Nota 17. Citação da Déclaration au Peuple Français. Declaração do Povo Francês, apresentada ao Conselho da Comuna e aprovada na sessão de 19 a 20 de abril de 1871. A declaração foi distribuída com a ajuda de balões e foi também traduzida para o inglês. Nota NIA. O Sr. Thiers, em sua turnê pelas províncias, geriu as eleições, acima de tudo, suas próprias eleições múltiplas. Mas havia uma dificuldade. O representante bonapartista das províncias tornou-se momentaneamente impossíveis. Além disso, ele não os queria e nem eles o queriam. Muitas velhas figuras orleanistas sofreram o mesmo destino dos bonapartistas. Era, portanto, necessário apelar aos proprietários de terra legitimistas, que haviam se mantido bastante afastados da política e eram os homens certos a serem ludibriados. Eles deram
o caráter aparente à Assembleia de Versailles, seu caráter de Chambre introuvable de Luís XIII, seu caráter rural. Em sua vaidade, eles certamente acreditavam que sua hora finalmente chegara com a queda do Segundo Império Bonapartista e sob o abrigo da invasão estrangeira, tal como chegara em 1814 e 1815. Mas eles não passavam de meros tolos. Se resolvem agir, eles só podem fazê-lo como elementos do Partido da Ordem e seu anônimo. Terrorismo como em 1848 e 1851. Seu próprio fervor partidário empresta apenas o caráter cômico a essa associação. Eles são assim forçados a suportar como presidente o aconchego penitenciário da Duquesa de Berry e como ministro os pseudo-republicanos do governo de defesa. Eles serão postos na berlinda assim que tiverem feito seus serviços. Mais um truque da história. Por essa curiosa combinação de circunstâncias, eles são forçados a atacar Paris, movidos por sua revolta contra a República Une et Indivisible, ou República Una e Indivisível. Nota da tradução. Louis Blanc a domina assim. Thiers a chama de unidade da França. Enquanto seu primeiro feito foi revoltar-se contra a unidade ao conclamar a decapitação e a descapitalização de Paris, ao querer que a Assembleia tivesse assento em uma cidade do interior, o que eles realmente querem é voltar à situação precedente à maquinaria estatal centralizada, tornar-se mais ou menos independentes de seus prefeitos e seus ministros e pôr no seu lugar a influência provincial e local do Château. Eles querem a descentralização reacionária da França. O que Paris quer é suplantar essa centralização, que prestou seu serviço contra o feudalismo, mas tornou-se a mera unidade de um corpo artificial, constituído de gendarmes, exércitos vermelhos e negros, a reprimir a vida da sociedade civil real, pesando sobre ela como um pesadelo e dando a Paris uma onipotência aparente. Ao fechar suas portas para as províncias, substituir essa França unitária que existe ao lado da sociedade francesa pela união dessa própria sociedade mediante sua organização comunal. Os verdadeiros partidários da quebra da unidade da França são, portanto, os rurais, que se opõem à maquinaria estatal porque esta, como antagonista do feudalismo, interfere em suas próprias importâncias locais, seus direitos senhoriais. O que Paris quer é romper esse sistema unitário artificial por ser ele o antagonista da verdadeira unidade viva da França e um simples meio de domínio de classe. A concepção comitista. Homens completamente ignorantes do sistema econômico existente são obviamente menos capazes de compreender a negação operária desse sistema. Eles não conseguem, é claro, compreender que a transformação premeditada pela classe trabalhadora é o nascimento necessário, histórico e inevitável do atual sistema mesmo. Falam em tom depreciativo da ameaça da abolição da propriedade porque a atual forma clássica de propriedade, uma forma transitória, é para eles a propriedade ela mesma, de modo que a abolição dessa forma significaria a abolição da propriedade. Assim como agora defendem a eternidade do domínio do capital e do sistema do trabalho assalariado, se tivessem vivido na era feudal ou nos tempos da escravidão, eles teriam defendido o sistema feudal e o escravismo, pelo fato de estes estarem fundados na natureza das coisas. Por terem brotado espontaneamente da natureza, teriam denunciado bravamente seus abusos, ao mesmo tempo em que, do alto de sua ignorância, responderiam às profecias de sua abolição com o dogma de sua eternidade, contrabalançada por freios morais ou constrangimentos. Eles estão tão corretos em sua apreciação das pretensões das classes trabalhadoras de Paris quanto está o senhor Bismarck ao declarar que o que a comuna quer é a ordem municipal prussiana. Pobres homens, não sabem sequer que toda forma social de propriedade tem sua própria moral e que é a forma da propriedade social que faz da propriedade o atributo do trabalho, longe de criar constrangimentos morais individuais, emancipará a moral do indivíduo de seus constrangimentos de classe. Como o ar da Revolução Social mudou Paris. A Revolução de Fevereiro foi chamada de Revolução do Desprezo Moral. Ela foi proclamada pelos clamores do povo. As boas les grands voleurs, à base les assassins. Nota da tradução: abaixo os grandes ladrões, abaixo os assassinos. Tal era o sentimento do povo, mas quanto à burguesia, esta queria rédeas soltas à corrupção. Ela o conseguiu sob o reino de Luís Bonaparte, Napoleão o Pequeno. Paris, a cidade gigantesca, a cidade da iniciativa histórica, foi transformada na Maison Dorée, ou Casa Dourada, bordel.
de todos os preguiçosos e caloteiros do mundo, em um bordel cosmopolita. Depois do êxodo das pessoas da alta classe, a Paris da classe trabalhadora reapareceu, heróica, em alto sacrifício, entusiástica no sentimento de sua tarefa hercúlea. Nenhum cadáver no necrotério, nenhuma insegurança nas ruas. Paris nunca foi tão tranquila. Em vez das cocotes, as heróicas mulheres de Paris, a Paris humana, firme, que luta, trabalha e pensa. A magnânima Paris, que, em contraste com o canibalismo de seus inimigos, toma apenas medida para que seus prisioneiros não possam mais oferecer perigo. Cita: o que Paris não mais suportará é a existência das cocotes e cocodês. Nota da tradução: dandes. O que ela resolveu eliminar ou transformar é essa raça inútil, cética e egoísta que se apossou da gigantesca cidade para usá-la como se ela lhe pertencesse. Nenhuma celebridade do império pode ter o direito de dizer: Paris é muito agradável nos melhores bairros, mas há pobres demais nos outros. Fim da citação. Verité. 23 de abril. O crime privado diminuiu surpreendentemente em Paris. A ausência de ladrões e cocotes, de assassinatos e assaltos, todos os conservateurs fugiram para Versailles. Nota da tradução: conservadores. Não se registrou em nenhum assalto noturno, mesmo nos mais distantes e menos frequentados bairros, desde que os cidadãos passaram a fazer eles mesmos o policiamento. Thiers sobre os Urais. Esse partido sabe empregar apenas 3 meios: invasão estrangeira, guerra civil e anarquia. Tal governo não será o governo da França. Chambre des députés, 5 de janeiro de 1833. Governo de defesa. E esse mesmo Trochu disse em seu famoso programa: o governador de Paris nunca capitulará. E Jules Favre, em sua circular: nem um palmo do nosso território, nem uma pedra de nossas fortificações. Assim como Ducrot: só retornarei a Paris morto ou vitorioso. Posteriormente, em Bordeaux, ele chegou à conclusão que sua vida era necessária para reprimir os rebeldes de Paris. Esses infelizes sabem que, em sua fuga para Versailles, eles deixaram para trás as provas de seus crimes, e que, para destruir essas provas, eles não hesitariam em fazer de Paris uma montanha de ruínas, banhada por um mar de sangue. Manifeste à la Provence. Distribuído por Ballon. Nota 3 da tradução: Manifesto a Províncias. Cita: a unidade que até agora nos foi imposta pelo Império, pela monarquia e pelo governo parlamentar é nada mais do que uma centralização despótica, estúpida, arbitrária e onerosa. A unidade política que Paris deseja é uma associação voluntária fruto de iniciativa inteiramente local, uma delegação central a partir das comunas federadas, supressão do velho mundo governamental e clerical, da supremacia e burocracia militar e da mercantilice, dos monopólios e privilégios a qual o proletariado deve sua escravidão e a nação seus infortúnios e desastres. Proclamação da Comuna de 19 de abril. Os gendarmes e os policiais. 20 mil gendarmes transferidos de toda a França para Versailles, em um total de 30 mil sob o Império, e 12 mil agentes policiais, a base do melhor exército que a França já teve. Deputados republicanos de Paris. Os deputados republicanos de Paris, cita: não ordenaram o bombardeio de Paris, tampouco as execuções sumárias dos prisioneiros ou as calúnias contra o povo de Paris. Ao contrário, com sua presença na Assembleia e seu mutismo, eles consagraram todos esses atos investidos da notoriedade que o Partido Republicano lhes conferia. Eles se tornaram os aliados e cúmplices conscientes do Partido Monárquico. Devem, portanto, ser declarados traidores de seus mandatos e da República. Associação Générale des Défenseurs de la République. 9 de maio. Nota da tradução: Associação Geral dos Defensores da República. Fim da citação. A centralização leva à apoplexia em Paris e à ausência de vida por toda parte. La Menor. Hoje em dia, tudo se refere a um centro, e este centro é, por assim dizer, o próprio Estado. Montesquieu. Nota da tradução: texto em francês já lido. O caso Vendôme, etc. O Comitê Central da Guarda Nacional, constituído pela nomeação de um delegado de cada companhia quando da entrada dos prussianos em Paris, transportou Montmartre, Belleville e La Villette, os canhões e as metralhadoras que haviam sido providenciados pela subscrição da própria Guarda Nacional. Esses canhões e metralhadoras foram abandonados pelo governo da Defesa Nacional justamente naqueles bairros que estavam prestes
a ser ocupados pelos prussianos. Na manhã de 18 de março, o governo fez um apelo enérgico à Guarda Nacional, mas foram atendidos apenas por 300 homens de um total de 400 mil guardas nacionais. Em 18 de março, às 3 horas da manhã, os agentes da polícia e alguns batalhões de linha encontravam-se em Montmartre, Belleville e La Villette, a fim de surpreender os guardiões da artilharia e assim poder tomá-la à força. A Guarda Nacional resistiu. Os soldados de linha, Le Véran, La Crosse et Lambert, nota da tradução, levantaram para o ar os canos de suas armas, apesar das ameaças e ordens do general Lecomte, fuzilado no mesmo dia por seus soldados juntamente com Clement Thomas. Tropas de linha levantaram os canos de seus mosquetes para o ar e confraternizaram com os insurgentes. O boletim da vitória de Aurel de Paladin já estava impresso. Também foram achados papéis sobre uma décembrização de Paris. Nota da tradução: golpe de Estado segundo o modelo de 2 de dezembro de 1851. Em 19 de março, o Comitê Central declarou o estado de sítio de Paris. No dia 20, Picard proclamou para o departamento de Sainte-Oise. 18 de março, manhã, ainda acreditando em sua vitória, a proclamação de Thiers está fixada nas paredes. O governo resolveu agir. Os criminosos que têm a pretensão de instaurar um governo devem ser entregues à justiça comum e os canhões subtraídos devem ser restituídos aos arsenais. No fim da tarde, tendo falhado o assalto noturno, ele apela aos guardas nacionais. O governo não está preparando um coup d'État. O governo da República não tem nem pode ter outro objetivo que não seja a segurança da República. Ele pretende apenas afastar o comitê insurgente, quase totalmente desconhecido da população. Tarde da noite, uma terceira proclamação à Guarda Nacional assinada por Picard e Aurel. Alguns homens desajuizados resistem violentamente à Guarda Nacional e ao Exército. O governo decidiu que vossas armas deveriam ser entregues a vós. Tomai-as decididamente, a fim de estabelecer o reino da lei e salvar a República da anarquia. No dia 17, Schuller tenta persuadi-los a se desarmarem. Proclamação do Comitê Central de 19 de março. O estado de sítio está suspenso. O povo de Paris está convocado para suas eleições comunais. Idem para os guardas nacionais. Vós nos encarregastes de organizar a defesa de Paris e de vossos direitos. Neste momento, nosso mandato expirou. O devolvemos a vós. Não desejamos ocupar o lugar daqueles que o fôlego popular vim de revencer. Vou reler. Não desejamos ocupar o lugar daqueles que o fôlego popular vim de revencer, ou acabou de remover. Eles permitiram que os membros do governo se retirassem tranquilamente para Versailles, mesmo aqueles que eles tinham em suas mãos, como Ferry. As eleições comunais convocadas para 22 de março foram transferidas para o dia 26 devido aos protestos do Partido da Ordem. 21 de março. Bramidos frenéticos na Assembleia contra as palavras Vive la République. Ao final de uma proclamação aos cidadãos e ao exército, soldados, Thiers poderia ser uma proposta bastante legítima, etc. Discordância dos rurais. Jules Favre fez a arenga contra a doutrina de que a república é superior ao sufrágio universal, bajulou a maioria rural, ameaçou os parisienses com a intervenção prussiana e provocou o protesto do Partido da Ordem. Thiers, haja o que houver, não enviarei uma força armada para atacar Paris. Ele ainda não tinha tropas para fazê-lo. O Comitê Central estava tão pouco certo de sua vitória que aceitou apressadamente a mediação dos Maillets e dos deputados de Paris. A obstinação de Thiers lhe permitiu ao Comitê sobreviver 1 ou 2 dias além. Ele tinha então consciência de suas forças, inúmeros erros dos revolucionários. Em vez de desarmar os policiais, abriram-lhe as portas. Estes foram para Versailles, onde foram acolhidos como salvadores. Deixou-se que o 43º Regimento de Linha partisse. Enviaram-se às suas casas todos os soldados que haviam confraternizado com o povo. Permitiu-se que a reação se organizasse no centro mesmo de Paris. Versailles foi deixado em paz. Tridon, Jacquard, Varlin queriam que os royalistas fossem imediatamente afastados. Fevre e Thiers agiram imediatamente junto às autoridades prussianas, visando obter seu apoio para reprimir os movimentos o movimento insurrecional de Paris.
Nota da tradução, texto em francês já citado. A ocupação constante de Trochu e Clermont-Thomas de barrar todas as tentativas de armamento e de organização da Guarda Nacional, a marcha sobre Versailles foi decidida, preparada e realizada pelo Comitê Central sem o conhecimento da Comuna, e mesmo em direta oposição com sua vontade expressadamente manifesta. Nota 2, texto em francês já citado. Berryer, em vez de mandar explodir a ponte de Neuilly, que os federados não podiam proteger devido ao Monte Valérien e às baterias estabelecidas em Courbevoie, deixou que os realistas dela se apoderassem, nela se entrincheirassem fortemente e assim garantissem para si uma via de comunicação com Paris. Nota da tradução, Bergeret, texto em francês. Como disse o Sr. Littré, em carta, Daily News 20 de abril, Paris desarmada, Paris subjugada pelos Vinois, os Valentin e os Paladins. A República estava perdida. Isso os parisienses compreendiam. Ante a alternativa de sucumbir sem lutar ou arriscar-se em uma luta terrível de resultado incerto, eles escolheram lutar, e não posso senão elogiá-los por isso. A expedição a Roma, obra de Cavaignac, Jules Favre et Thierry, cita: um governo que tem todas as vantagens interiores do governo republicano e a força externa de um governo monárquico, refiro-me à República Federativa, é uma sociedade feita de sociedade que constitui uma nova, a qual pode aumentar mediante muitos associados, até que seu poder seja suficiente para a segurança daqueles que se uniram. Essa forma de república pode se manter em sua grandeza, sem que o interior se corrompa. A forma dessa sociedade previne todos os inconvenientes. Montesquieu, Esprit de la Loi, volume 1, livro 9, capítulo 1. Nota 2, texto em francês traduzido. Edições brasileiras, Espírito das Leis, São Paulo, Martins Fontes, 2005, nota da edição. Fim da citação. Constituição de 1793, inciso 78. Em cada comuna da República há uma administração municipal, em cada distrito uma administração intermediária, em cada departamento uma administração central. Inciso 79. Os oficiais municipais são eleitos pela Assembleia da Comuna. Inciso 80. Os administradores são nomeados pelas Assembleias Eleitorais do departamento e do distrito. Inciso 81. As municipalidades e as administrações são renovadas pela metade todos os anos. Nota 3. Texto em francês, já citado. Conselho Executivo, inciso 62, composto de 24 membros. Inciso 63. A Assembleia Eleitoral de cada departamento nomeia um candidato. O Corpo Legislativo escolhe os membros do Conselho a partir da lista geral. Inciso 64. Ele é renovado pela metade a cada legislatura, no último mês de sua sessão. Inciso 65. O Conselho é encarregado da direção e do controle da administração geral. Inciso 66. Ele nomeia entre os seus membros os agentes encarregados da administração geral da República. Inciso 68. Esses agentes não constituem um conselho, eles são separados sem relações imediatas entre si, não exercendo nenhuma autoridade pessoal. Inciso 73. O Conselho revoga e substitui os agentes que ele nomeia. Nota da tradução, Conselho Executivo, texto em francês. Incitado por um lado pelo comando de Jules Favre, a guerra civil na Assembleia, dizendo que os prussianos haviam ameaçado interferir caso os parisienses não cedessem imediatamente, e encorajado pela paciência do povo e pela atitude passiva do Comitê Central em relação ao povo, o Partido da Ordem em Paris decidiu-se por um coup de main, ou ataque, nota da tradução, realizado em 22 de março sob o rótulo de uma passeata pacífica contra o governo revolucionário. E foi um protesto pacífico de um caráter muito peculiar. O movimento inteiro pareceu ser uma surpresa. Não houve quaisquer preparativos para o ajuntamento. Uma turba desordeira de cavalheiros, tendo à dianteira os homens íntimos do império, os Rickeren, os Kotlogon, desculpe a pronúncia, pode estar errada, e HDP, etc., agredindo e desarmando os guardas nacionais separados das sentinelas avançadas e que se dirigiam à Place Vendôme, de onde os guardas nacionais marchavam para a rua Nove de Petit Champ.
Ao encontrar os revoltosos, eles receberam ordem para não disparar, mas os revoltosos avançaram sobre eles aos brados de abaixo os assassinos, abaixo o comitê central. Insultaram os guardas, agarraram seus mosquetes, dispararam com um revólver contra o cidadão. Mal Journot, tenente do destacamento da praça, membro do comitê central. Nota 3, lieutenant d'état-major de la police. Texto em francês. O general Bergeret solicita que eles se retirem, dispersem e afastem. Durante cerca de 5 minutos, os tambores soaram e foram dados os tiros de advertência, substituindo o procedimento inglês da leitura do Rioat. Eles responderam com gritos insultuosos. 2 guardas nacionais foram severamente feridos. Enquanto isso, seus camaradas hesitavam e atiravam para o ar. Os revoltosos tentaram passar através do armado cordão de isolamento e desarmá-los. Bergeret ordena abrir fogo e os covardes fogem. A émeule, ou revolta, é imediatamente dispersada e cessam os disparos. Tiros são disparados das casas sobre os guardas nacionais. 2 deles, Waulieu e François, são mortos. 8 são feridos. As ruas pelas quais os pacíficos debandaram restaram cheias de revólveres e varapaus, muito deles arrancados na rua de la Paix. Visconde de Molinet, morto pelas costas por sua própria gente, foi encontrado com uma adaga presa por uma corrente. Houve um toque de reunir. Um número de varapaus, revólveres e adagas resta espalhado pelas ruas por onde passara o protesto desarmado. Tiros de pistola foram disparados antes de os guardas receberem ordens para atirar contra a multidão. Os manifestantes foram os agressores, testemunhado pelo general Sheridan de uma janela. Isso não passou de uma tentativa dos reacionários de Paris, armados com revólveres, varapaus e adagas, de fazer aquilo que Vinoy não conseguira com seus sergents de ville, soldados, canhões e metralhadoras, que as ordens sociais mais baixas de Paris não tenham permitido nem mesmo ser desarmadas pelos cavalheiros de Paris. Foi algo realmente muito mau. Quando, em 13 de junho de 1849, os guardas nacionais de Paris realizaram uma passeata realmente desarmada e pacífica em protesto contra o crime do ataque de Roma pelas tropas francesas, o general Changarnier foi aclamado por seu aliado Thiers por tê-lo atacado a golpes de sabres e a tiros. O estado de sítio foi declarado, novas leis de repressão, novas proscrições e um novo reino de terror. Em vez de tudo isso, o Comitê Central e os trabalhadores de Paris mantiveram-se estritamente na defensiva durante o próprio encontro, permitindo aos agressores, os cavalheiros das adagas, retornar tranquilamente para casa e, por sua indulgência, ao não intimá-los a prestar explicações sobre essa ousada empresa, encorajaram-no tanto que 2 dias mais tarde, sob a liderança do almirante Cessé, que fora enviado de Versailles, eles voltaram a atacar e testar suas forças na guerra civil. E foi este caso, Vendôme, que evocou em Versailles um grito de assassinato de cidadãos desarmados, que ecoou pelo mundo. Note-se que nem mesmo Thiers, eternamente reiterando o assassinato de 2 generais, ousou chamar a atenção do mundo para esse assassinato de cidadãos desarmados. Assim como na era medieval, o cavaleiro pode usar qualquer arma contra o plebeu, mas este não pode usar sequer se defender. 27 de março, Versailles, Thiers. Respondo formalmente àqueles que me acusam de preparar o caminho para a instauração de uma monarquia. Eu encontrei a república como um fato consumado. Declaro perante Deus e aos homens que não a trairei. Após o segundo levante do Partido da Ordem, o povo de Paris não exerceu nenhum tipo de represálias. O Comitê Central cometeu até a grande asneira contra o conselho de seus mais enérgicos membros de não marchar imediatamente para Versailles, onde, depois da fuga do almirante Cessé e do ridículo colapso da Guarda Nacional da Ordem, imperava suprema consternação, não havendo ainda nenhuma força de resistência organizada. Após a eleição da Comuna, o Partido da Ordem testou novamente suas forças nas urnas e, sendo mais uma vez derrotado, efetuou seu êxodo de Paris. Durante a eleição, apertos de mão e confraternização dos burgueses nas cortes da prefeitura municipal com os guardas nacionais insurgentes, enquanto entre os próprios burgueses não se falava senão de décimation en masse, ou dizimação em massa, mitraille, ou metralha, fritar em Cayena, fuzilamentos em massa.
Os fugitivos de ontem creem que hoje, ao bajular os homens do Hotel de Ville, poderão mantê-los quietos até os rurais e os generais bonapartistas reunidos em Versalhes estejam até que os generais bonapartistas reunidos em Versalhes estejam prontos para disparar sobre eles. Thiers começou o ataque armado à Guarda Nacional pela segunda vez no caso de 2 de abril, luta entre Courbevoie e Neuilly, perto de Paris. Guardas nacionais atingidos, ponte de Neuilly ocupada pelos soldados de Thiers. Milhares de guardas nacionais partiram de Paris e ocuparam Courbevoie, Pateux e a Ponte Neuilly, explodida. Muitos prisioneiros foram feitos, muitos dos insurgentes imediatamente fuzilados como rebeldes. As tropas de Versailles iniciaram os disparos. Comune. O governo de Versailles não atacou. Não sendo capaz de valer-se de seu exército, ele enviou os zuavos pontifícios de Charette, os bretões de Trochu e os gendarmes de Valentin, a fim de bombardear Neuilly. No dia 2 de abril, o governo de Versailles enviou uma divisão consistindo principalmente de gendarmes, infantaria naval, guarda florestal e polícia. Vinoy, com 2 brigadas de infantaria, e Gallifet, à frente de uma brigada de cavalaria e uma bateria de artilharia, avançaram sobre Courbevoie. Paris, 4 de abril, Millière, declaração. O povo de Paris não cometeu nenhuma agressão, quando o governo ordenou que ele fosse atacado pelos ex-soldados do Império, organizados como tropas pretorianas sob o comando de ex-senadores. Fim do capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho. Nos próximos vídeos leremos o capítulo A Guerra Civil na França, segundo rascunho. Obrigada pela companhia, até lá.